Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Agora entramos na nossa aula que tem como temática o nascimento da filosofia, parte 2, mitologia. Antes de adentrarmos a nossa aula aqui, nós temos que relembrar o que foi tido na nossa aula passada, porque são duas aulas que andam lado a lado para que a gente possa entender o surgimento da filosofia. O nascimento da filosofia, parte 1, que foi o que a gente viu na nossa aula passada, falava do desenvolvimento da polis, da cidade. E nós observamos que alguns elementos, principalmente geográficos e históricos, são essenciais para o surgimento da filosofia. São eles ao início das viagens marítimas, que vai propiciar o desenvolvimento do comércio, então comércio com outros povos, com outras regiões, pelo mar. O desenvolvimento da moeda, que torna esse comércio muito mais fácil, o surgimento da agricultura, que permite com que os povos deixem de ser nômades, se fiquem em um território, e isso naturalmente faz com que a taxa de natalidade, o número de pessoas que está nascendo, cresça em determinada sociedade. Nós temos a invenção do alfabeto, que vai fazer com que a comunicação se torne algo mais fácil e algo possível na sociedade. Nós vamos ter também a criação da política. A democracia grega vai surgir, mas claro, como nós falamos, somente para quem é homem, sexo masculino, maior de 21 anos e filho de pais gregos. Todavia, diante desse comércio, o que vai acontecer ali na Grécia Antiga? Um choque de cultura. Porque desde a antiguidade, desde o início dos tempos, o ser humano se coloca essas grandes questões. E como será que o ser humano então respondia quem somos nós, o que é a vida no século XII a.C.? Eles recorriam à mitologia. Porém, cada povo, cada grupo étnico ali tinha sua mitologia. Os gregos tinham as suas, os egípcios tinham as suas, os mesopotâmicos e por aí afora. Cada grupo tinha sua mitologia. Ao comercializar, eles começam a dialogar. Daí surge a questão: qual que é a explicação verdadeira do universo se cada povo tem a sua? Será que é possível a gente construir uma explicação universal das grandes questões da humanidade? Esse choque de cultura, então, que é o que a gente chama, cada povo tem sua mitologia, qual que é a certa, é o que vai impactar diretamente no surgimento da filosofia. Isso nós vimos na última aula, isso marca a passagem do mito, que é uma explicação mitológica, para o logos. Hoje iremos aprofundar ainda mais essa passagem, e o tema da nossa aula é o nascimento da filosofia, parte 2, mitologia. Como eu já falei, nos séculos XII a.C. e nos decorreres dele, como que o ser humano explicavam as grandes questões da humanidade? A partir da mitologia. A mitologia é uma construção narrativa que explica o funcionamento das coisas. O nome dado para uma explicação do universo pelos deuses é cosmogonia. Cada povo constrói a sua. Então, cada povo, os egípcios, os gregos, os mesopotâmicos, cada povo ali está construindo a sua. Tranquilo? E qual que é a forma, no caso dos gregos, vamos focar nos gregos porque é ali que surge a filosofia, como que os deuses falavam para os homens? Por meio do poeta. A poesia é a forma como os deuses falam. E aqui vão se destacar Homero e Hesíodo. Homero com Ilíada, onde ele narra Ilíada e Odisseia. Ilíada, onde ele vai narrar a guerra de Troia, e Odisseia, a tentativa da volta de Ulisses para sua casa, tá certo? Então, é uma narrativa que engloba os seres humanos e os deuses. E também nós vamos ter ali Hesíodo, com os dias e os trabalhos e os dias, no qual ele expõe uma cronologia dos deuses e seu funcionamento. É interessantíssimo a gente perceber que a gente não sabe ao certo se Homero existiu, se ele é um compilado de pessoas, nós temos apenas fragmentos dos seus textos. E além disso, desde o século XII a.C. até o século VIII e VI, vai ocorrer o que a gente chama de antropomorfização dos deuses. O que significa isso? Antropos é homem, morfizar é dar forma humana. Os deuses antes eram coisas muito distantes dos seres humanos, eles não se misturavam. Todavia, diante de uma narrativa que aproximava cada vez mais os deuses do ser humano, vai ser possível uma aproximação entre ambos. Daí vão surgir aquelas histórias dos deuses que têm interesse nas humanas, nas belas humanas, e as intervenções, os semideuses que irão surgir, que é o que a gente vê, por exemplo, ali com Aquiles em Troia, quem já assistiu o filme,
que se refere à Ilíada de Homero. É um filme muito interessante. A nível de curiosidade geral, qual que é a base da mitologia grega? Que a gente vai ter várias fontes. Eu vou pegar uma aqui das possíveis, principalmente essa que está embasada na obra do Hesíodo. E eles explicavam o mundo assim. No princípio era o caos, o vazio. Porém, junto de caos existia Gaia, que é a terra. O Tártaro, que é como se fosse um submundo. E além disso, existia também Nyx, que é a noite. Porém, diante de tanta solidão, Gaia resolveu criar um parceiro para si. Ela cria Uranus, que é o céu. Uranus e Gaia então iniciam uma relação e eles começam a copular. Porém, dessa relação, Uranus tinha medo de que, ao ter filhos com Gaia, algum deles viesse a tirar o seu reinado, o seu poder sobre Gaia, porque ele vivia grudado nela. Olha só, o céu e a terra viviam grudados. Porém, Gaia, cansada de perder todos seus filhos devorados por Uranus, resolve salvar um deles. Quem que é esse filho? Cronos. Cronos, então, certa vez, percebe que seu pai bebeu demais, castra o seu pai, corta seu órgão genital, então Uranus e Gaia se separam. O céu e a terra se tornam separados. E isso traz uma marca essencial, porque Cronos significa o tempo. Ao inaugurar o tempo, céu e terra se tornam coisas distintas. Futuramente iremos refletir muito sobre essa questão, como que o tempo separa o homem do céu. Interessantíssima essa reflexão, vamos deixar para o futuro. Sobre o reinado agora de Cronos, Uranus, que era seu pai, amaldiçoou seu filho, dizendo: um dia um dos seus filhos fará o mesmo que você fez comigo, tirará o seu poder, te destronará. Logo, Cronos se alimentava de todos seus filhos. A mãe dos filhos de Cronos, cansada de ver isso, decidiu fazer algo parecido com Gaia, escondeu seu filho. Depois de um longo treinamento exaustivo, esse filho ele consegue então cortar a barriga do seu pai Cronos, tira de lá os seus irmãos que haviam sido comidos, e aqui vão iniciar uma guerra entre os titãs e os semideuses. Quem que é o chefe desses deuses? Não são semideuses, desculpa o equívoco. Desses deuses, Zeus. Então inicia uma guerra entre os titãs e Cronos e os deuses Zeus, seu irmão principalmente. A gente vai ter ali Poseidon, deus dos mares. Nós vamos ter Hades, que futuramente vai ficar com o Tártaro. E dessa guerra irá se criar uma nova divindade. Zeus sairá vitorioso dessa guerra e governará no Monte Olimpo, o monte mais alto da humanidade. E dali guiará as ordens do mundo. Desse modelo, os gregos conseguirão explicar por que dão os raios aqui na Terra. É quando Zeus está irado. Olha como é que essa explicação é essencial. Ela explica também a criação dos seres humanos. Eles explicam da seguinte maneira. O Deus da criação, Prometeu, cria do barro o ser humano. Só que o ser humano não tinha fogo de vida. E esse pertencia somente a Zeus. Ele pede então o seu Epimeteu para ir lá e roubar de Zeus esse fogo divino, dá para a humanidade, e aqui se inicia a vida humana, bela, perfeita, eterna. Porém, Zeus fica furioso. Como que pode esse Deus desrespeitar as minhas ordens? E decide se vingar dos dois irmãos. A Epimeteu, ele dá o castigo do sofrimento eterno. Crucifica ele numa cruz e todo dia um abutre vem e come o seu fígado. Por que esse é o sofrimento eterno? Porque os deuses são imortais. Todo dia o seu fígado é comido, à noite ele se regenera, novamente o abutre vem comer. A Prometeus, Zeus dá um castigo diferente. Ele manda ele viver na terra com os humanos que ele tanto amava. Dá para ele uma mulher, Pandora. E Pandora vai junto com uma caixa. Ele só disse, nunca deixe que Pandora abra a caixa. Porém, Zeus já tinha a ideia de se vingar. E então, Pandora abriria essa caixa. Num dia em que Prometeu adormece mais cedo, Pandora abre essa caixa. O que sai dela? Todos os males da humanidade. Dor, medo, sofrimento, fome. Pandora, ao ver o mal que tinha feito, corre para fechar a caixa. E o último dos males que ela não sabe ao certo se saiu ou se ficou é a esperança. Esperar dias melhores é o melhor dos benefícios que a humanidade pode ter, ou mais um dos males, pois nunca teremos dias melhores. Olha como é que a reflexão mitológica ela é fascinante, mesmo sendo de séculos bem passados, para explicar, ao seu modo, claro, as grandes questões da humanidade. Então, pessoal, em síntese, a gente teve um brevíssimo resumo aqui de como que os gregos explicam o surgimento da humanidade a partir da sua mitologia, mas qual que é a ênfase da nossa aula de hoje?
como a gente observou, há um choque de culturas, cada povo tem a sua mitologia, a sua explicação do mundo e carecerá de uma explicação universal. E para que haja essa explicação universal, o homem grego irá se utilizar do logos, que significa palavra, a razão. Pela razão, eu posso conseguir uma explicação universal. E esse será um método utilizado para a construção de uma resposta verdadeira. Isso marca a passagem do mito ao logos, ou seja, se antes a mitologia explicava o mundo, agora a razão terá o seu lugar. Todavia, mesmo tendo bases racionais, os mitos exercerão fortes impactos nos gregos antigos. Eles acreditarão nos deuses, mas mesmo assim buscarão uma explicação racional do mundo. Logo, na nossa próxima aula, nós vamos ver essa tentativa inicial. É possível uma explicação racional universal do mundo? Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Abraço, espero que estejam gostando, tá certo? E fica aí a título de curiosidade, pensar a mitologia, pesquisar mais sobre isso. Continuamos com os pré-socráticos, os primeiros filósofos, na próxima aula.